Poxa, o Everton separou para mim, não sei se ele lembra. 91 anos. 91. Que beleza. E tá lá pintando umas toalhinhas de pano ainda lá de prato lá em casa, na casa da avó, ativa, então. na casa da tia. Tá ativa. Parabéns, vó Nena, parabéns, muita saúde, muita felicidade para a senhora, tá bom? Então, falando do isolamento para doenças, a gente tem distanciamento social nas ruas, quarentena, imunização, são algumas das estratégias adotadas pelos países para evitar que o coronavírus se alastre ainda mais pelo mundo. No geral, essas ações são enquadradas pelos epidemiologistas em 3 fases de combate a uma pandemia. Então, tem a contenção, a mitigação e a supressão. Não tem uma fórmula a ser seguida, pois os fatores de transmissão variam de país para país. Já são 184 países afetados no mundo. No caso de uma dimensão continental, como o Brasil tem, a gente tem até a avaliação de região para região, que é o que eu vou chamar a atenção hoje. Então, o que vale para a Itália pode não valer para a Alemanha nem para o Brasil. A transmissão ela varia de acordo com fatores como a densidade populacional, composição da faixa etária, distribuição de renda e até condições climáticas. E tem a questão de hábitos e costume também. A gente tem que entender que onde é que a gente acha que vai ter mais obediência à lei pública, por exemplo, na cultura germânica ou na cultura latina, né? Fica bem claro quem é que vai respeitar mais a lei ou não. Assim, agrupamos alguns países em cada uma das 3 etapas para mostrar o que eles fizeram ou andam fazendo para evitar problemas com o Covid-19. Em países imensos como o Brasil, que é a 5ª maior área territorial do planeta, e os Estados Unidos, as 3 etapas podem estar presentes ao mesmo tempo e depende da incidência de casos por região. Então, a contenção, países como a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e China adotaram. Quando um local identifica o primeiro caso de infecção do agente causador de uma pandemia, o sistema de saúde desse lugar inicia um protocolo chamado contenção. Nesse estágio, identifica as pessoas que contraem a doença, essas pessoas são isoladas e assim quebra a cadeia de transmissão. Tem que agir bem rápido para conseguir esse resultado e no caso de países asiáticos citados acima, tem dado bastante certo. Na contenção, se opera de forma bem incisiva, se adota medidas radicais para isolar os primeiros casos, antes que eles se alastrem e antes que eles evoluam para o que a gente tem agora no Brasil, que é a transmissão comunitária. Para isolar os casos é preciso testar o máximo de pessoas possível e ter um sistema de monitoramento eficiente e rígido. Então a gente viu testes massivos e monitoramento até via telefone celular. Em Taiwan, por exemplo, 30 mil pessoas foram testadas, a população lá é de 23 milhões e 700 mil pessoas e o país tem 379 casos confirmados com 5 mortes. A Coreia do Sul pôs todo o sistema de saúde para testar e diagnosticar que o vírus não existe em áreas críticas logo após o primeiro caso. E o país viu que a origem da epidemia tinha vindo de uma cidade chamada Daegu, ao norte, onde 3/4 dos totais de casos foram registrados. Bajos citam que uma única mulher, ela foi num culto religioso da religião deles lá e transmitiu isso direta e indiretamente para mais de 5 mil pessoas. Uma pessoa. Tá? Ela é conhecida como a 31ª, como ela foi apelidada pela imprensa sul-coreana. Em Singapura, os testes são feitos de graça e os hospitais passaram a entrevistar todos que vinham do exterior. E até imagens de câmera de segurança estavam sendo usadas para rastrear onde o caso suspeito esteve e com quem ele teve contato. A China, que é o berço da epidemia, isolou cidades inteiras, impediu a entrada de pessoas de outros países, coisa que devia ter feito já em janeiro, né, impedir a saída e a entrada. Eu fico pensando assim, teria sido muito mais barato para a China e para o mundo ter fechado o aeroporto e ter mantido um viajante americano em solo chinês do que ter soltado o cara para jogar a doença para a América, né? Ia custar dinheiro? Ia, mas bem menos do que está custando agora. Então, coisa fácil de fazer, né? Fecha o aeroporto, a doença viaja de avião. Fechou o avião, não tem viagem de doença. Então, nesses países, os casos suspeitos foram isolados em quarentenas rigorosas, o governo monitorou, inclusive o celular, como eu comentei. Quem sai da quarentena em Taiwan tem uma multa de $33 mil. E um paciente de Singapura perdeu até o visto de residência permanente por quebrar as regras de isolamento. Com o fechamento de 1 ou 2 aeroportos, a gente consegue fechar o país inteiro. E é muito mais fácil controlar uma epidemia em países com essas características do que num país como o Brasil, que é continental. Aí nós temos a mitigação, que é o que o Brasil e os Estados Unidos estão fazendo. Quando a contenção não funciona, vem a fase da mitigação e é quando a gente reconhece que não tem mais como identificar e isolar a doença em volta do local. Então é preciso tentar diminuir os danos sobre a saúde pública. E como o nome sugere, a gente pretende diminuir o número de casos ou achatar a curva de transmissão, mas não necessariamente o objetivo de suprimir novos casos. A gente só espalha a existência desses casos na linha do tempo. No caso do coronavírus, a gente permite certa circulação de pessoas, certa aglomeração social de forma controlada, para que os casos apareçam de forma controlada, sem sobrecarregar o sistema de saúde. Nesse modelo,
A gente reduz o número de casos, mas não suprime por completo. Sem conseguir testar todo mundo com transmissão comunitária, os Estados Unidos e o Brasil, de maneira geral, entraram nessa fase da pandemia. Nos Estados Unidos, nós temos 435 mil casos confirmados, com 15 mil mortes. As medidas de isolamento já atingem vários estados do país, sendo Nova York o mais atingido. Tem 151 mil casos e 6.200 óbitos. Em 16 de março, a Casa Branca pediu para a população americana ficar em casa durante 15 dias, que já foi duplicado e triplicado, para ajudar na desaceleração da propagação. No Brasil, nós temos 16.238 casos, com 827 mortes, 23 mortes agora de manhã. O estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará concentram o maior número de casos. De cada 10 casos no Brasil, 6 são desses 3 locais. Alguns lugares do Brasil ainda estão em fase de contenção, porque os casos confirmados ainda não passaram de 50, que é um número mágico, a gente tem que prestar atenção. O governo ainda está focado em testar e isolar todo mundo que teve contato com o vírus. O problema é que muitos já estão perto do que se chama desse volume crítico de casos, que é a partir do número 50. Isso a gente viu na Itália, no Irã, na Coreia do Sul. Os casos começam a se multiplicar exponencialmente a partir dos 50. Todos esses locais que estão perto do número 50 vão começar a evoluir para uma fase de mitigação e supressão severa, que é o modelo adotado pelo Brasil. Então, é adequado à necessidade brasileira. O que foi feito em termos de restrição de distanciamento social é adequado no momento, mas a gente só vai ter certeza disso no futuro. E por último, temos a supressão, que a Itália, Espanha, França e Reino Unido está utilizando. É uma estratégia radical dentro da fase de mitigação para isolar ao máximo as pessoas que tentam conter a transmissão da doença. Desde o dia 9 de março, toda a Itália está sob quarentena. O país é considerado o epicentro da pandemia na Europa, junto com a Espanha, que é o segundo do mundo em número de casos. Tanto a Itália como a Espanha adotaram o lockdown nacional, que é fechar tudo. O grande volume de casos confirmados de morte e o caos no sistema italiano e espanhol de saúde fizeram que esses dois países saíssem da mitigação do vírus para supressão num curto espaço de tempo. Na Itália temos 140 mil acometidos com 17 mil mortes. Na Espanha, 146 mil com 14 mil mortes. Então, a supressão não acontece de noite por dia. Assim como na Itália, o FEC foi se fechando gradativamente até resultar numa quarentena nacional, como também está adotando a França e a Espanha. As pessoas não podem circular na rua, exceto para comprar comida e medicamento, ou para trabalhar, no caso de profissionais de saúde, sob risco de ter que pagar uma multa se desrespeitar essas regras. No Reino Unido, também foi adotada essa estratégia. Em 23 de março, o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro, que agora está na UTI com corona também, decretou que os britânicos só estão autorizados a deixar suas casas para fazer compras, exercício físico ou trabalhar caso seja absolutamente necessário. A nova estratégia foi considerada uma reviravolta, tendo em vista que o país adotou no início um modelo polêmico, conhecido como imunização de rebanho. Na prática, o governo britânico disse que não ia fazer nada, ia deixar com que o corona atacasse toda a população, gerando imunidade coletiva. Após projeções pessimistas, o modelo foi abortado. Se reconheceu que, ao mesmo tempo que as medidas de mitigação na Inglaterra não iam conseguir frear a doença, ia acabar se levando a medidas mais radicais de supressão e os estragos iam ser gigantescos. Na lógica dessa imunização de rebanho, a gente tem que imaginar uma população de 100 pessoas, por exemplo. O vírus vai circular e infectar 80 dessas 100 pessoas. Vamos supor que 5 delas vão morrer e 75 vão desenvolver imunidade. Como a doença já circulou em 80% da população, o patógeno não consegue circular mais porque as pessoas já têm imunidade. Então, as outras 20 estão protegidas. O patógeno, então, automaticamente deixa de circular. Mas, na vida real, muito mais pessoas poderiam acabar morrendo se todo mundo deixar o contágio do vírus seguir o curso natural. Um estudo matemático feito pelo Imperial College of London foi a principal razão da mudança radical de estratégia do governo do Reino Unido. Ele mostrou que no ritmo que as coisas andavam, mais de 250 mil pessoas poderiam morrer no país por conta do Covid-19. Então, o que nós temos aqui para o interior do Brasil agora? Eu acho que a gente tem que fazer a seguinte impressão matemática. Bajo, tu sabe por que as vacas pastam todas para o mesmo lado? Não sei. É um comportamento de rebanho. Tá? Se aparecer um predador, todas elas podem correr para o mesmo lado sem uma bater de cabeça com a outra. Então a gente chama isso de comportamento de manada. É o que a gente está vendo na maioria das partes do Brasil. A gente está espelhando capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, que tem grandes densidades populacionais. E aqui é bem diferente. A densidade populacional da cidade de São Paulo, por exemplo, é de 8 mil habitantes por quilômetro quadrado. Do Rio de Janeiro é de 5.600 habitantes por quilômetro quadrado. E Francisco Beltrão, 124 habitantes por quilômetro quadrado. Então, algo interessante eu notei na capital do Rio de Janeiro. Eu consegui informações de doentes e óbitos por bairro. Então, nós temos 1.110 doentes no Rio de Janeiro, cidade.
Na Barra da Tijuca, 105 doentes com 20 mortos. Leblon, 61 doentes com 17 mortos. Copacabana, 55 doentes com 18 mortos. Ipanema, 48 doentes com 11 mortos. Então, o que acontece? Gente aglomerada, tá? É gente estudada nesses bairros que eu falei, tudo bairro de dinheiro elevado. Sim, tá? poder aquisitivo elevado. Então, não é gente favelada, tá? Dizer que a gente é amontoada, não é. É gente rica que viaja, baixo. É gente rica que no final de semana faz festa. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que bloquear os vigiantes de áreas densas. Aqui dentro, se não tem problema, e a gente bloqueia a entrada desse tipo de gente, a peste chinesa não vai entrar. Então, que cidade do interior do estado, com uma população como a nossa, está com esse problema? Eu listei 11 municípios, tá? 5 que tem população maior que Beltrão e 5 que tem população menor. Então, segue a lista pela ordem. Paracatu, Minas Gerais, fechada. Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, aberta. Caratinga, Minas Gerais, aberta. São João da Boa Vista, São Paulo, fechada. Caldas Novas, aberto com restrições, que é o que eu acho que devia ser adotado por aqui. Francisco Beltrão, fechado. São Roque, São Paulo, fechado fim de semana, tá? Porque é uma cidade que recebe muito turista, e o turista que leva o problema para lá. Ubatuba, São Paulo, cidade de surf, né? Praias, fechada. Patrocínio, Minas Gerais, aberto com restrições. Avaré, São Paulo, inicialmente já está fechado até ontem. E Sorriso, no Mato Grosso, fechado, tá? Nós temos, nessa cidade todas, 11 municípios, 7 fechados, 4 abertos. 4 doentes no mais afetado, 9 doentes no total, entre 1 milhão de habitantes de 11 cidades. Nenhum óbito. Então, Beltrão, com mais 10 cidades, soma 1 milhão de habitantes, 9 doentes, nenhum óbito. Maceió, capital de Alagoas, tem 1 milhão de habitantes, tem 31 casos e 2 mortes. Cidades coladas na capital da Grande Florianópolis, 121 casos, 3 mortes. Uma morte em Floripa, um idoso de 101 anos. Tá? Então, qual que é a estratégia? Avaliar a densidade. Se a densidade está elevada, a gente vai ter um número elevado de doentes. 1 milhão de doentes numa capital tem números maiores do que em 1 milhão no interior. Então, pode ser que a gente tenha feito algum fechamento precipitado e vai ter efeito colateral para a economia. Então, eu sugiro a cidade com bloqueios, né, idosos, grupo de risco em casa, comércio aberto com máscara, restrição de horário. E os dados que eu verifiquei no Brasil mostram a elevação de casos 15 dias após o final de semana. O povo se encontra em festa e fica doente. A gente estava com 1 dígito de casos no Brasil. Veio o final de semana do dia 7 e 8 de março, 15 dias depois, 350 casos por dia. Veio o fim de semana de 14 a 15 de março, pode consultar no calendário. Fomos para 4 dígitos, 1.000 casos por dia. Veio o final de semana de 22 e 23 de março, chegamos a 2.000 casos por dia. Agora vem 3 dias aí da festa da Páscoa. O que vai acontecer? Então a gente tem que ficar em casa ou vai ficar doente. Não receba gente de fora e esteja aqui para escutar o programa do dia 23 de abril. Né? Números do coronavírus. País de referência agora Estados Unidos. Itália e Espanha é nítida a curva caindo. Comparando os números da Espanha com do Brasil. Contaminação aqui no Brasil com 211 milhões de habitantes. Fosse idêntica da Espanha com 46 milhões. Teríamos a espantosa marca de 678 mil contaminados e 68 mil mortos. De cada 312 espanhóis, 1 ficou doente. De cada 3.114 espanhóis, 1 morreu. País da América do Sul, ainda pior caso. Uruguai, Chile, Equador. Nos Estados Unidos, 24 doentes por minuto. Na Espanha, Itália e Estados Unidos, 1,3 mortos por minuto. Importante que não se fala. No Brasil, a gente tem mais alta hospitalar por morte do que de coronavírus do que qualquer outra coisa que está se divulgando. Então, a rede de saúde brasileira não passa os dados de curados. Eu não sei por quê. A OMS mundial, ela não recebe esses dados de cura no Brasil. Está lá indicando lá, há 2 semanas, 127 curados. E eu sei que só Santa Catarina tem mais casos de cura, só no Santa Catarina, do que os passados para a OMS do Brasil inteiro. Então, alguém está suprimindo dados de pessoas curadas para o mundo, eu não sei porquê. E é um dado que dá uma evidência de esperança, né? A gente tem, está na casa de 310 mil curados no planeta já. Então, se fala quem morre, se fala quem fica doente, mas não fala quem fica curado. O ouvinte está dizendo aqui, Marcelo, que em São Paulo são 7.400 habitantes por quilômetro quadrado, é isso? Isso mesmo. Foi isso que você falou, né, Marcelo? Tá mais ou menos. Eu estava vendo também. 8 mil habitantes por quilômetro quadrado. Em Hong Kong, que tem, parece, uma densidade populacional maior que de São Paulo, tem apenas 4 mortes em Hong Kong, porque lá eles usaram máscara desde o início, né? Fecharam tudo desde o começo. E usaram máscara, né? Bajo, é uma questão de lógica, tá? Imagina cada cidade como se fosse um aquário. Por que a doença vai passar de um aquário para o outro se tu não trocar o peixe de lado? Exatamente. Então a gente bloqueia a entrada da cidade, ninguém de fora entra,
que vêm dessas regiões perigosas, a gente faz entrevista, olha para a placa, tá? Aqui dentro a doença, se ela não está instalada, não tem como se criar de uma pilha de lixo sujo de alguém ter suado o nariz, isso não existe, tá? Geração espontânea caiu faz 300 anos. Então a gente faz esse tipo de bloqueio e a gente vai poder manter a nossa vida um pouco mais normal. Claro, normal não vai ser, mas a gente vai afetar menos o comércio da região. Então, bom, a gente tem que ter evidência. Eu trouxe aqui bastante delas. Então, quem está canetada no papel lá, que avalia esses dados, né? Eu estudei um pouquinho para poder trazer esse tipo de dado. Normalmente, eu levo 3, 4 dias para escrever um texto desse, né? Então, eu estudei para poder chegar a esse tipo de conclusão. Então, vamos fazer valer esses dados. Exato. E tanto assim que talvez esse isolamento que foi feito em Beltrão até agora, monitorando as entradas da cidade e tal. Não, isso é muito efetivo. Apresentou resultados, porque nós temos aqui, em comparação com cidades menores, nós temos menos casos. Temos um caso confirmado apenas. E tem Marmeleiro ontem também, né? Marmeleiro. Aqui não foi dito como é que esse troço apareceu. Alguém veio de fora. Alguém botou um peixe doente no aquário chamado Marmeleiro. Bajo, eu quero também exaltar, tá, a simpatia das pessoas que têm atendido nas barreiras. Eu fui parado 2 vezes, tá? E eu fiquei escandalosamente, assim, impressionado com a simpatia que as pessoas atendem a gente. De pé, o dia inteiro, às vezes no sol, tendo que falar a mesma coisa para centenas de pessoas ao mesmo tempo, dá a impressão que a gente vai vir alguém falando que nem um robô com a gente, né? É impressionante como sorriem pra gente, fazem perguntas com cuidado para não atentar ao excesso de intimidade, né? Então, quero deixar um parabéns público aí para todo mundo que está trabalhando nas barreiras. Ouvinte perguntando aqui, Marcelo, aquelas imagens dos caixões lá da Itália, era verídico aquilo? Aquilo é verídico, porque tu vai lá, filma uma cidade pequena que enterra alguém a cada 2 semanas e de repente começa a aparecer 10, 15 mortos num dia, tá? Acaba aparecendo mesmo que tem um problemão, mas assim, ó, é uma sala, tá? Aí se dá uma impressão que parece que tem uma rua inteira cheia de caixão, parece que caiu um avião lotado numa avenida, não é bem assim, né? É verdade. Bem, Marcelo, então é o seguinte, eu queria fazer uma proposta para você, a partir da semana que vem nós passarmos a sua participação aqui na rádio para sexta-feira, que é um dia um pouco mais tranquilo para a nossa programação aqui, né? Então, ao invés da quinta, você viria na sexta, é possível isso? É possível, então, já deixamos avisado aí. Então, Marcelo, a tua próxima participação, Marcelo, não é dia 23, é dia 17, né? Sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem. Ok? Tá certo, então, Marcelo da Corrégio passa a participar nas sextas-feiras, aqui a partir das 8:30 da manhã. Ele estará conosco, sempre trazendo informações de interesse geral e também respondendo perguntas. Hoje nós estamos um pouco atrasados em virtude de vários fatos que aconteceram e tiveram cobertura da rádio. Mas o Marcelo, então, na sexta-feira que vem estará aqui, não é, Marcelo? Forte abraço, então, é isso aí. Valeu. O Marcelo da Corrégio volta na próxima sexta-feira, trazendo aqui o Onda Tecnologia. Você acompanhou Onda Tecnologia com Marcelo da Corrégio.